Quais religiões fazem parte do cristianismo? R$5. Boa tarde, Super. Cara, Acordei com a aqui, ó. notificação da live e já bati 3 pupunha. Bebi minha própria galenica. O cristianismo é uma religião ampla que se divide em 3 ramos, os quais, por sua vez, englobam diversas denominações e igrejas. Catolicismo romano, não preciso nem falar mais nada. Todo mundo sabe que o catolicismo... Bom, todo mundo que eu falo é quem estuda e quem pesquisa. Todo mundo sabe que o catolicismo romano ele é derivado de Constantino de Roma, certo? Então tem vários erros ali. Protestantismo, não precisa nem falar também. Igreja luterana, igreja batista, as igrejas presbiterianas, que tem igrejas boas, inclusive, mas também tem aquela pitadinha de paganismo. Metodista, adventista. Dentro do cristianismo... Que passaram pano, seu bosta! Dentro do cristianismo, a que eu considero a menos pior em termos de infiltração de paganismo é a ortodoxa. É a que eu mais me identifico. Os caras que são ortodoxos, pra mim, eu vejo mais coerência ali. É um pouco menos de frescura. É menos frescura, é menos idolatria, coisa nada a ver. Então, assim, eu acho que é bacana. A menos pior. Agora, se o que eu falei tá errado, é só mostrar que tá errado. O inteligentista não sabe que a Igreja Católica tem vários símbolos lá de paganismo. Eu acho que ele já até colocou vídeo disso daí, pô. Então, quando eu falei que o cristianismo é deturpado, eu tô falando sobre as religiões que fazem parte dele. Eu não tô falando que o cristianismo é ruim. Porque eu me considero um cristão. Só que eu tenho noção disso, que tem infiltração nela. Tem infiltração, sem dúvida que tem. É isso aí, pô. Isso aqui foi má fé do cara que mandou o donate pro inteligentista. Não sei se foi má fé ou se foi zoeira da parte dele, né? Pra causar na live do inteligentista. E o inteligentista acabou acreditando. Sei lá. Já acabamos de checar, irmão. Putz, meu. Já que o Super Xandão tá se alimentando espiritualmente, assim, tá ouvindo quem pra falar um negócio desse? Putz, que é isso, que é isso? Eu desafio qualquer pessoa a abrir a Bíblia e mostrar uma passagem que Jesus disse que o cristianismo é a religião verdadeira. Ou que as religiões que estão dentro do cristianismo são as religiões que devem ser seguidas. E aí se inclui protestantismo, igreja presbiteriana, adventista, católica, pode escolher qualquer uma, cara. Ó, tem várias, hein? Tem várias. Eu quero que me mostrem na Bíblia onde que tá isso daí. Pronto. Pronto. Acabou, cara. Por que continuam insistindo nisso, irmão? Presta atenção, se você quer ser um cristão e ainda mais definir que você é de uma igreja X ou Y, tá tudo certo. A única coisa que eu defendo aqui é que eu não posso ser gado. E ninguém deveria ser gado. Então eu me reconheço de tradição católica, só que eu não falo que sou um católico comum. Porque eu sei das infiltrações da Igreja Católica. Certo? Simples, cara. Simples. Isso serve pra qualquer outro. Se o cara é da igreja adventista, eu acredito que é obrigação dele saber o que tem de errado na religião dele. Ele tem que ser verdadeiro quanto a isso. Se ele é da presbiteriana, a mesma coisa. Se ele é protestante, a mesma coisa. Não interessa, cara. Só isso. É a minha ideia, certo? Vai jogar Guitar Hero hoje? Mais tarde, irmão. Mais tarde nós jogamos lá o Guitar Hero Basic. O inteligentista é fraquíssimo em relação ao assunto bíblico. Sabe nem o básico de exegese. Não, aí eu não acho que é questão de exegese. O inteligentista é o seguinte. O que eu vejo é que ele tem um pouco de... Ele tem um apego em demasia a questões políticas relacionadas a Estados Unidos e na religião ele é muito apegado a isso aqui, ó, essa questão do cristianismo, entendeu? Talvez ele não aceite, eu não sei qual é a religião dele, eu não sei nem se ele tem religião.
Mas talvez ele, como cristão, não entenda essa infiltração que ocorreu durante a história no cristianismo. Acho que é isso. Enquanto as pessoas não entenderem sobre a igreja primitiva e o verdadeiro significado da igreja, vão ficar idolatrando religião. Exato, cara, já começa aí. O significado de igreja na cabeça da gadaiada já é deturpado. Ah! Já começa aí. A Bíblia diz que não somos cristãos pelo fato de sermos seguidores de Cristo. Leia. Atos 11:26 descreve que foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Tá falando besteira boa? Não, seu burro! Ô, imbecil, o que eu falei pra você é... Onde na Bíblia tem uma passagem onde Jesus diz que você tem que seguir religião. Quando eu me denomino... Presta atenção aqui, ô seu boçal. Deixa eu te ensinar a interpretar certas coisas. Quando eu digo aqui que eu me considero cristão, é justamente por causa disso que você falou. Porque eu tento ser um seguidor de Cristo. Então, nesse sentido, eu sou cristão. Agora, o cristão que eu estava mencionando aqui, que eu não sou, é o cristão que adora religião. E aí o desafio que eu propus para você que não soube interpretar é: tenta achar na Bíblia alguma religião pregada pelo Messias. Dizer que é cristão por ser seguidor de Cristo é uma obviedade. Todo mundo que se propõe a seguir a Cristo pode se dizer cristão. Claro, isso é óbvio. Agora, ser cristão porque você é católico e Jesus era católico, isso não existe. Ser cristão e dizer que você é protestante e Jesus era protestante e pregava protestantismo, isso não existe. Dizer que você é cristão porque Jesus era da igreja presbiteriana ou ortodoxa, seja o que for, isso não existe. Ô burrão. É isso, porra. Para de ser burro, irmão. Se esforça um pouquinho aí e colabora, né, ô 83QI? Mula. Caramba, nem desenhando os caras entendem, bicho. Você tá louco, velho. Então é isso, espero que o inteligentista tenha entendido a posição. Eu sou cristão porque sou um seguidor de Cristo. Eu não chego nem aos pés, é óbvio, né? Mas tento, me esforço pra isso, tá? Agora, eu não sou um cristão do ponto de vista da gadaiada. Ah, você é cristão? Ah, qual que é a sua denominação religiosa? Qual que é a sua igreja? Se eu não sou a igreja, não significa nada. Se eu não sou a igreja, não significa nada eu ir pra igreja física. Vocês estão malucos? Entendeu? Mais um dia financiando. Tu não viu o primeiro Pix? Eu tinha perguntado se ia ser Midnight Club hoje. A gente pode testar também. Mas o Need for Speed é base demais, hein? Tiago 1,27. Vê a verdadeira religião pros betos. Aqui, ó. Mandou R$5. Bispo que viveu no século I, martirizado em Roma por volta do ano 107 depois de Cristo. A pergunta onde está o bispo é uma adaptação da sua famosa frase: onde está o bispo? Aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus? Aí está a Igreja Católica. Não, negativo. Errado. Completamente errado, irmão. A Bíblia diz de modo claro que a igreja são os eleitos. Igreja não tem a ver com catolicismo, religião nenhuma. O que você acha do pastor Tupirani? O pastor Tupirani? Eu acho que o pastor Tupirani é um cara de personalidade forte, ele tem coragem pra abordar certas coisas com precisão, só que ele extrapola, ele mistura visões particulares, pensamentos particulares dele, e ele transforma isso em exagero. E às vezes isso se torna perigoso, porque ele mescla algo que ele pensa junto com aquilo que faz parte da Bíblia. Então tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Então, às vezes, isso pode até virar um certo fanatismo, inclusive. Então, em algumas pregações, ele exagera, ele passa do ponto porque ele mistura essas coisas. E você não pode misturar. Não é muita novidade também. A menos que a pessoa mal interpretou a sua fala. Vídeo do canal News Adivinho sobre o Felca, você apareceu lá. Então, cara, eu tento pelo menos falar as coisas explicando tão bem aqui, de uma forma tão fácil de entender, e mesmo assim os caras distorcem, irmão. Bonitinho, fofinho, você está certo nessa questão. Seguir Cristo não é uma religião, é um modo de vida. Obrigado por me estompar. Agora manda doble. Tamo junto, irmão, vai tomando. Ah, cala! Então, percebam que existe aí uma coisa em comum entre esses gatos. Interessa, merda! Olha que interessante.
O Léo é gado do heliocentrismo. Ele colocou na cabeça que o céu determina a forma da terra. O outro gado ali da religião católica, eu acho, né? Falou que eu sou fariseu e tô me isentando de cumprir com a obrigação da igreja, que foi criada pelo homem. O que esses dois têm em comum? Que eles acreditam nas vozes da cabeça deles. Edson mandou R$5,01. Quem que é o verdadeiro negacionista? Eu pergunto de novo. De novo. Não adianta o cara ficar chamando de fariseu, ficar, sei lá, chamando de qualquer coisa que quiser. De novo. Onde na Bíblia está a religião católica? Pessoal, Bom, tá bom, já entendi, mandou R$5. isso daí encerra a discussão. Vai lá, aprende a ler. Aprende a ler lá a Bíblia. Vai lá. Devemos adorar somente o Criador. Mas vocês têm um livro próprio que permite isso. É muito fácil criar regras próprias e falar que segue Deus se não agradas dele. Exatamente. Da mesma forma que o Léo criou uma regra própria. Ele afirma que a Terra tem eixo. Ele escolhe, não tem eixo. Não, o céu determina a forma da Terra e pronto. Então tá bom. O que você vai falar? Essa porra é o que eu tô pensando. Assim que esta guerra acabar, eu volto para aqui. E um pormenor, elas olham e eu digo-vos uma coisa. O homem que envergonhou a nação. Vamos ver aqui o que falaram aqui, ó. Que negócio ridículo, bicho. Fariseu Teu mandou R$5. Salve Super, nosso time de fariseu só aumentando. A partir de hoje você é nosso líder super fariseu herói da terra. Seu cu. Muito obrigado por nos liderar nessa jornada. Muito chapéu de alumínio. Então assim, será que é muito chapéu de alumínio? E se for chapéu de alumínio, por que fazer isso? Porque... Eu acho que foi ela. Ô, Juliana. Segundo a Bíblia, a igreja significa principalmente a Assembleia de Crentes em Jesus Cristo, um corpo espiritual formado para... Caiu a live? Voltou? Caiu? Voltou? Voltou? Até caiu a live, irmão. Ô, Juliana. Juliana, eu quero que você preste bastante atenção, porque deu pra ver pelo seu áudio que você ficou extremamente ansiosa. Eu vou explicar novamente, e será a última. A última. Então eu vou reproduzir de novo aqui, ó, e vou te explicar, tá? De novo, cara. Eu nem sei mais quantas vezes. Ela é vista como o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça, a casa de Deus, ou o templo do Espírito Santo, e também a noiva de Cristo, que o aguarda. Segundo a Bíblia, e olha que aqui ainda, essa resposta do Google tá meia boca. Mesmo com a resposta meia boca, já dá pra entender. Já dá pra entender. Ó, tá aqui, ó. A igreja significa principalmente a Assembleia de Crentes em Jesus Cristo. O que significa isso? A partir do momento que uma pessoa diz que crê no Messias, que ela entende isso, ela faz parte da igreja. Isso está no coração dela. Um corpo espiritual, formado por pessoas que creem em Cristo e são chamadas para fora do mundo para adorar a Deus. Significa o seguinte: a partir do momento que você se diz crente em Jesus, acredita que o Messias ressuscitou e toda a história bíblica, se você se junta com outra pessoa que também tem essa crença, ali existe uma igreja constituída. O corpo espiritual da igreja é o que está no coração de vocês. Os eleitos são aqueles que compõem a igreja. Então a igreja não tem a ver com religião, que também não tem a ver com corpo físico, templo. Igreja você carrega aqui, ó. Você é a igreja.
Será que tá dando para entender isso? A igreja, ela não é um pedaço de terra. A igreja, ela não é um templo físico. A igreja não é um prédio. A igreja, ela não é uma denominação que fica em algum prédio por aí, numa cidade muito bonita, num prédio muito bonito. Não é nada disso. Isso tudo é uma criação do homem. Então, assim, minha dica para você, Juliana, leia a Bíblia. Porque você não conhece o Criador. Você não sabe nada. Você está dando muita atenção para a religião. E não tem problema nenhum você estudar uma religião. O que é problema é você negar a palavra, a verdade do Criador, para impor a religião. Religião que você tem fé, cega. Consegue entender isso? Sabe separar essas coisas? É muito simples de entender isso. E de novo, não sou eu que estou falando. É o que está na Bíblia. Se você tem um problema com o que está na Bíblia, então eu recomendo que, no dia da sua morte, se você estiver de frente com o Criador, faça o questionamento para ele. Fale na cara do Criador que a religião correta e única salvadora é a católica. Ou a... sei lá qual que você quer falar. Fala qualquer coisa lá. Pronto. Aí você vê o que o Criador fala pra você. Se ele falar pra você que você tá errada, se ele virar pra você e falar, não, a igreja não é isso daí, a igreja são os eleitos. Você pega e fala pra ele que não, que ele tá errado também, que tal? Pronto. Já aproveita também e fala pro Criador que ele tá errado de ter mandado o dilúvio, de ter queimado Sodoma e Gomorra. Fala! Fala que tá errado. Não, você tá errado, você fala pra ele. Não fala pra mim. Eu aqui, eu apenas estou falando que tá lá. Tá na palavra. Não fala pra mim. Fala pra ele. Salve, Super. Olha o que ele Que tal? você. Perguntaram de você de novo pra ele. Parece que gostaram de ver você reagindo às coisas que ele fala. Você tá maluco, irmão? É 300 milhões de vezes a mesma coisa sendo explicada, bicho. Larga a mão. Sobra nada. Sobra nada. Calem a porra da boca, seus fariseus, mandou R$5. Na Bíblia, Jesus enfatizou que a verdadeira fé não é apenas religião formal, mas um relacionamento com Deus centrado no amor e na obediência. Ele criticou a religiosidade hipócrita que se baseia em rituais vazios e mandamentos humanos. Já toma aí. Exatamente. Basile. Se for assim, como ficam os cristãos que moram em países que NH permitem igreja? Exatamente. Vão pro inferno. Mas Não ninguém só a está igreja, falando de mas templos, a mandou vazia. R$5. Estamos falando de sacramentos, sacramentos espirituais. Não importa se a missa for realizada numa caverna. Sacramento espiritual, missa. Onde que isso acontece, irmão? Jesus fez missa? Jesus falou algum sacramento espiritual pra você? Onde que acontece isso? Isso faz parte do que, irmão? Fala pra mim. Isso daí faz parte do quê? Faz parte do que Jesus ensinou ou faz parte da religião? E essa religião da qual isso daí tudo faz parte, ela acontece onde? Num templo? Ou não? Cara, parem de se fazer de... vocês têm que parar de se fazer de tonto, cara. Onde tá o problema em vocês aceitarem a palavra do Criador? Por que vocês lutam? Deixa eu falar um negócio. Posso fazer uma pergunta sincera pra vocês? De qualquer religião que vocês façam parte, tá? Com todo respeito à religião que eu tenho. Isso não me interessa. Você pode ser de qualquer religião. O meu problema é na incapacidade de aceitar a verdade das pessoas. Por que vocês, que são tão posturados, que fazem parte de tantas religiões, por que vocês têm uma incapacidade de aceitar o que o próprio Criador falou? Por quê? Onde que tá o problema? Qual que é o problema, hein? Fala pra mim. É algum problema de dissonância cognitiva? É algum incômodo que vocês têm em relação à verdade, de saber que a religião não é algo especial?
O que é especial é a palavra do Criador? O que que é? Vocês ficam desconfortáveis por saberem que essa bolhazinha de vocês aí não tem relevância nenhuma? É isso? É bem coisa de gado mesmo? É igual quando você tá numa faculdade e o seu grupinho que você faz parte é mais foda que o grupinho do lado e vocês ficam falando mal? Ah, porque fulano ali, ó, faz tal coisa. A outra menina ali, ó, é biscoiteira. O outro ali é corno. E o seu grupinho é foda? É isso? É até aí que vai? Esse é o embate? Qual é o problema de vocês em abrirem a Bíblia e simplesmente lerem o que tá ali, cara? E aceitar? Por quê? Por quê? Um sacramento, cara. Como você fala que isso não acontece? Jesus não participou então da Santa Missa, entendeu? Santa Ceia, não? Eu falei aqui de Santa Ceia. Você quer comparar a missa que Jesus realizava e participava com a missa que vocês de religião fazem? Sério mesmo? É isso? Lucas Mídios Cristão mandou R$5. Super, pastor Zé Bruno condena a religião. Vê o link que mandei nesse superchat. Um corte da pregação sobre religião ser coisa de idiota. @Devlin superchat de R$5. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus. Falcone mandou R$10. Fala Alexandre BLZ. Mas, ô Davis, não adianta, cara. Não adianta. Os caras não aceitam o que tá na Bíblia. Não adianta, cara. Ó o cara que acabou de falar aí da missa e da Santa Ceia. Ó, tá aí, ó. De novo, ó. Pedrada bíblica, que refuta esses caras, mas eles não aceitam. Tá aí, ó. Atos 17:24. De novo, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Dá uma olhada, não é uma questão de tal coisa, mas de sacramentos, batismo, eucaristia e aí vai. Isso aí sim. Inclusive, aqui ó, você pode falar do sacramento, ó. Outro exemplo que você citou, o batismo. O batismo que Jesus fez parte é o batismo que a gente faz? É igual? Eu fui batizado quando era uma criança ainda. Tem sentido batizar um nenê que não sabe nada da realidade? Que não se arrependeu dos seus pecados? Óbvio, é um nenê. Então, irmão, nada disso faz sentido. Isso daí é uma tradição que faz parte da religião. As pessoas não são boas ou más por fazerem parte disso. Eu também fiz parte disso. Eu nem vejo problema nisso daí, na verdade. Um problema. O que eu vejo, sim, é que é contraditório. Não é bíblico. Então, fica a critério do ser humano de entender isso ou não, de aceitar a verdade ou não. O que adianta? Você vai lá e cita biblicamente o que Jesus falou, ou o que o Criador falou. Só que para essa turma, não interessa. O que vale são os sacramentos que eles fazem, as missas que eles fazem. Tá, então, tá bom. O que eu vou falar? Eu penso diferente, e eu tenho esse direito. Então assim, ó. Se a minha explicação com base no que tá na palavra não serve pra vocês, tá tudo certo. É um problema que fica com vocês, beleza? Eu sei muito bem naquilo que eu acredito. E tô perfeitamente de acordo e bem com isso. Vocês têm todo o direito aí de pensar que é a missa suas, é o sacramento do jeito que vocês fazem, que Jesus fez tudo isso exatamente como vocês fazem, que ele se batizou, que ele foi batizado do jeito que vocês também foram. Cara, estão aí. Não tem como. Não tem como. Sério, isso não dá. Uma coisa que é impressionante é que conversar sobre religião com quem é gado é pior do que conversar sobre política com quem é gado. Isso é impressionante. A palavra de Deus, ela mais afasta as pessoas quando são gadas do que as aproxima. Isso é impressionante, cara. É uma coisa impressionante. Religião é um negócio... O demônio foi muito esperto nessa parte, viu? Esse aí dividiu e conquistou certinho. Da igreja não estão na Bíblia.
Na verdade, nós vamos à igreja para pegar meninas, seu burro. Tem muita mulher agitada nas igrejas. Muita gente sem vergonha também, né? E aí, terraplanista CD? Deixa eu ver os pics aqui. Contra Judas e Anticristo mandou R$5. Eu sou da CCB e penso da seguinte forma: igreja ou religião nenhuma salva ninguém. O que realmente importa é viver conforme a palavra de Deus. A religião pode até ajudar a... E sobre a sucessão apostólica de Pedro Super, qual a sua opinião sobre? Cara, Pedro foi... Isso aí é a coisa mais simples do mundo. Pedro foi um homem digno, de caráter, de pureza, um cara próximo ao Criador e virou apóstolo por isso. Ser um apóstolo do Criador, ter esse reconhecimento naquela época, não significa que ele fundou uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe isso ali. Não existe. Não tem nada disso ali, cara. Tá lá. De novo, não sou eu, não. É só você abrir e ler a passagem. Aquilo foi um marco. O Criador determinou que Pedro ali, por ser fidedigno ao próprio Criador, entender o que é a igreja e ser a igreja, ele foi colocado como um apóstolo. Tem vários outros apóstolos. Por que só Pedro? Tem outros. Por que os outros também foram apóstolos? Porque carregavam a igreja no coração. Eram o corpo. Eles eram a igreja. Então os caras por onde passavam, ensinavam, falavam do Criador, falavam da palavra. Era um apóstolo, Veja bem, eles não levantaram um templo, eles não construíram um templo e colocaram ali um nome religioso. Igreja católica, ou igreja tal, ou igreja não sei o que, você entendeu? Então, de novo, tô apenas citando o que tá na palavra. E aí, Jesse, nada, não tem nada de absurdo, cara. Isso é apenas o que tá na Bíblia, irmão. Vocês confundem as coisas. Vocês pensam, alguns de vocês que são muito gados, pensam que eu tô falando isso por uma questão de querer brigar ou ofender a religião de vocês. Nunca se tratou disso. Eu respeito todas as religiões, eu não tenho problema com religião. A minha questão aqui é sempre a mentira contra a verdade. O que importa pra mim é a verdade, só isso. E eu sei separar as coisas. Vocês é que ficam ansiosos, e isso por si só já deveria fazer vocês pararem pra prestar atenção. Porque como que pode dizer que é uma pessoa tão religiosa assim, quando alguém vem e fala algo que está escrito na Bíblia, vocês ficam ansiosos assim, mostra os dentinhos, fica babando, igual um cachorro na rua, raivoso. Vocês acham que isso daí é saudável pro coração de vocês? A mesma coisa que um cara que fica puto da vida quando fala mal do Bolsonaro ou fala mal do Lula. Você acha que isso daí é normal? Você acha mesmo que a proposta do Criador é essa? É você ficar todo raivoso quando alguém vem e te fala alguma coisa? Tá escrito no livro, ó. Tá ali, ó. Ainda mais no caso da Bíblia, né? Que é a palavra do Criador. Ó, tá escrito aqui, ó. Por quê, cara? Por quê? Isso não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo, muitos NPCs gados, eles cagam regra e não dão exemplo de nada. São contraditórios, totalmente contraditórios.